nenhum abre. Nossa, que estranho. Vou ver depois, sim. Tá, eu deixei lá no seu WhatsApp. Tá bom, obrigada, viu? Obrigada a você, prof. Eu vejo e... Outro dia eu acho que eu consegui abrir. Mas eu vou ver certinho, sim. Tá. Tá bom? Daí eu te falo. Obrigada. Professora. Vamos lá, gente. Vamos. Oi. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Professora, tudo. Eu enviei o trabalho, só que eu esqueci de colocar meu nome. Depois eu mandei um outro e-mail mandando meu nome e o RA. Não sei se a professora recebeu. Ah, tá. Sim, sim, eu vi. Você viu? Vi. Depois que eu enviei, que eu falei, eu esqueci de pôr meu nome. Não, mas não tem problema, eu vi no e-mail mesmo. Direto eu tô fazendo isso. Tem problema. Depois eu vejo lá. Vamos lá, gente. Vou abrir aqui a aula. Eu vou dar uma leve resumida na aula anterior, tá? Aí a gente corrige as questões e volta para o conteúdo, tá bom? Então, ó, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá. Sim, tô vendo. Ótimo. Peraí, só um minutinho. Pronto. Vamos lá, ó. Então, a aula passada a gente viu sobre anatomia e cinesiologia, né, de tornozelo. A gente viu e pé. Então, a gente viu primeiro tudo do pé. Lembrando, assim, que o nosso tornozelo e pé são responsáveis, né, por essas funções de sustentação, suporte de peso, controle da perna. A gente anda graças aos nossos pés. Aí a gente viu, né, toda a anatomia do pé e todos os ossinhos. Todo mundo lembra o nome dos ossinhos que a gente viu na aula passada? Sim, professora. Muito bem, então eu quero ver, ó. Vou abrir uma foto aqui, ó. A gente tem, ó. Vou ir por essa. A gente tem o calcâneo aqui, certo? O talos, que fica em cima do calcâneo. Na frente do calcâneo, quem que a gente tem aqui, ó? Quem arrisca falar aí? Navicular. Qual é o nome desse osso? Navicular. Oi? Navicular. Ótimo, muito bem. Isso aí. Como que é o nome desse ossinho aqui do lado? Cuboide. Muito bem. E esses três ossinhos se chamam? Cuneiformes. Ótimo. Esse daqui de dentro chama? Esse é o cuneiforme medial. Muito bem. O do lado dele? Do lado dele? O intermédio. Aqui, ó. Esse daqui. Isso. E esse? Lateral. Lateral. Muito bem. Isso aí. Aqui a gente tem os ossos que se chamam os... Como chama esse ossinho grande? Metatarsos. Metatarso. Muito bem. Primeiro metatarso, segundo, terceiro, quarto e quinto. E aqui a gente tem as... Falanges. Muito bem. Que são divididas em falange? Proximal, média e distal. Perfeito. Muito bem. Então, ó, calcâneo, né? Talos, que é o osso de baixo. Navicular, cuboide, cuneiformes, né? Medial, intermediário e lateral. Os metatarsos e as falanges, proximal, média e distal. E aí a gente tem as articulações, né? Subtalar, tibiotársica, mediotarsal, tarso metatarsa,
interfalangiana e metatarsofalangiana. Nós temos a articulação de Lisfranc e Chopard. Essas articulações elas delimitam uma região do pé para outra. Então, a Lisfranc é a articulação aqui da frente, que delimita o metatarso com os ossinhos do tarso. Então, formando, né, a articulação tarso-metatarsal. Bem aqui, essa linha cor-de-rosa é a Lisfranc. E a Chopard, que é aqui de trás, que é a articulação calcâneo-cuboide e talo-navicular. Então, pega aqui, ó, de retropé para mediopé. Aí a gente tem, né, classificação antepé, que pega as falanges e os metatarsos, mediopé, que pega os ossinhos do tarso, e retropé, que pega o calcâneo e o talos. De novo, foto dos pés. O pé também é dividido em raio externo e interno. Aí nós temos os formatos dos pés. A gente pode ter um pé normal, ó, que tem todo o apoio lateral. A gente tem o pé cavo e a gente tem um pé plano, tá? Então, o formato do pé vai ser de acordo com o arco plantar. Se o arco plantar for muito elevado, forma um pé cavo. Se o arco plantar for desabado, forma um pé plano. De novo, ó. Aí quem vai delimitar, né, se o pé é cavo ou plano é a articulação de Chopard. Quando essa articulação de Chopard, lembrando que a articulação de Chopard é a articulação de trás, tá? Quando essa articulação delimita, né, retropé e mediopé. Quando essa articulação está para baixo, ela forma um desabamento, forma um pé plano. Quando essa articulação está muito para cima, forma um pé cavo. Isso aqui a gente vai ver depois, tá? Na aula de marcha. E aí nós temos os arcos do pé. Nós temos o arco medial, que é o arco de dentro, o principal arco do pé. Nós temos o arco lateral, que é o arco de fora, menor, mas porém ele existe, né? E temos o arco transverso, que fica entre os dedos. Fáscia plantar. Então, lembrando que a fáscia plantar é uma camada espessa que fica entre o músculo e a pele. Então, é um tecido de sustentação do arco plantar e ele participa da absorção de impacto. Tanto é que as pessoas têm pé plano ou pé cavo, elas podem ter dor no joelho compensatória, porque afeta a mobilidade do pé, acaba doendo o joelho, o quadril, tudo porque o pé é a base, né? Então, qualquer coisa que acontece no corpo reflete no pé. Aí nós temos os movimentos que os dedos executam, que é o movimento de flexão e extensão. E lembrando que o dedão, né, o hálux, ele abre e fecha também. Aí nós temos os músculos na região dorsal. Nós temos o extensor curto dos dedos. Deixa eu só liberar aqui. Alguém querendo entrar. Então, na região dorsal, nós temos o extensor curto dos dedos e extensor curto do hálux, certo? Então, quando a gente pega um pé, a gente vê esses musculozinhos aqui, ó. São extensor curto dos dedos e extensor curto do hálux. Nós temos o abdutor do hálux, flexor curto do hálux e adutor do hálux. Deixa eu só... De novo.
eles formam a faixinha aqui, ó, debaixo do dedão, tá? Do hálux, ó. Debaixo do hálux a gente tem esses 3 músculos, um do ladinho do outro. Abdutor, do ladinho do abdutor o flexor, do lado do flexor o adutor. Lembrando, ó, o abdutor ele abre o dedo. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Ó, o abdutor abre o dedo, o flexor ele flete, né? Ele dobra o dedo e o adutor ele fecha o dedo. Lembrando que o hálux, o primeiro dedo, o dedão, ele tem os músculos que são só dele. E aí nós temos os músculos longos, né? Que já são os músculos da perna. A maioria deles são biarticulares, ou seja, eles fazem movimento tanto no tornozelo quanto nos dedos, porque eles saem daqui de cima, né? E vão até lá embaixo. Então, ó, extensor longo do hálux. Então, ó, extensor curto fica lá no pé. O longo, ó, ele já fica aqui, ó. Tá? Então, ele fica da perna. A gente tem extensor curto e longo do hálux e curto e longo dos dedos, que são esses aqui, ó. Agora, nessa aula de hoje, a gente vai ver bastante esses músculos aqui, tá? Bom, e a gente tem os músculos plantares. Então, a mesma coisa que o dedo, que o hálux, a gente tem no quinto dedo, que são os 3 aqui, ó. A gente tem o abdutor do quinto dedo, que abre, né, o dedo. O flexor curto do quinto dedo, que é esse do ladinho do abdutor. E aqui, o oponente do dedo mínimo. Dedo mínimo ou quinto dedo é a mesma coisa. Então, ó, de novo, os músculos plantares, flexor curto dos dedos. Então, ó, os músculos só do quinto dedo. E os do centro do pé, ó, flexor curto dos dedos. Aí nós temos o quadrado plantar, que é esse músculo maior aqui. E os lombricais, que são os músculos que ficam embaixo. A gente não consegue ver muito bem ele. Ó, os lombricais aqui, ó. Parece uma lombriga, uma cobrinha. E os interósseos, que geralmente ficam embaixo dos lombricais. Então, ó, quadrado plantar. E lá dentro, né, a gente tem os interósseos plantares e dorsais, que ficam dentro, uma camada mais profunda. Ó, são esses aqui, ó. Bastante, né? Bastante músculo. Então, esses são os do pé. Então, lembrando que os músculos da planta do pé fazem a flexão de dedo e os músculos da região dorsal, ou seja, da parte de cima do pé, fazem a extensão de dedo, tá? Na planta, a gente tem o flexor curto, quadrado plantar, que faz a flexão de terceiro, quarto e quinto dedo. E aí a gente tem flexor curto do quinto dedo, abdutor do quinto dedo e oponente do quinto dedo, tudo na planta do pé. E do hálux, a gente tem o abdutor curto do hálux, flexor curto do hálux e adutor curto do hálux, na planta, tá? E em cima a gente tem o extensor curto dos dedos, extensor do dedo mínimo, curto, né, do dedo mínimo, e extensor curto do hálux. E lá dentro do pé nós temos os interósseos, que é a camada mais profunda, e os lombricais. E aí no tornozelo a gente já tem outros músculos, então não são esses que a gente falou, esses daí são que fazem o movimento de flexão e extensão, e abrir e fechar os dedos do pé. No tornozelo, então, né, a definição do tornozelo, que é a união, né, da perna com o pé, ele é formado pela articulação talocrural,
que é o talos com a tíbia e a fíbula. E tíbia e fíbula distal. Então, são duas articulações, a talo-crural e tíbio-fibular distal. Aí nós temos a tíbia, né, ó, aqui embaixo, ó. Aqui em cima a gente já viu na aula de joelho. Embaixo nós temos o maléolo medial da tíbia, a face articular e a incisura. E na fíbula, a foto que tá errada, tá? Que é a tíbia. Mas é o ossinho mais para fora. Então, ó, aqui, ó, tíbia, maléolo medial, né, que fica para dentro, fíbula, maléolo lateral para fora. A gente tem uma cápsula aqui, né, uma membrana que reveste e une, né, a tíbia com a fíbula, que é a sindesmose. Aqui de novo, ó, fíbula, tíbia, articulação talo-crural, ó, o talo está aqui, tíbia e fíbula. E a articulação, que é esse daqui, né, talo-crural, o vermelhinho aqui, ó. E aqui a articulação tíbio-fibular distal, que é o azulzinho aqui, ó. Tá? Então, essas duas articulações, o azul mais o vermelho, formam a articulação do tornozelo. Ou seja, talo-crural e talo-crural e tíbio-fibular distal. A gente tem a pinça bimaleolar, né, que a gente fala, porque aqui forma uma pinça, ó. Como se fosse uma pinça, maléolo medial com maléolo lateral. O maléolo lateral, ó, é a parte final do osso da fíbula. Lembrando que a fíbula fica aqui. E o maléolo medial é a parte final, a pontinha aqui do osso da tíbia. Se a gente palpar o tornozelo, as duas bolinhas que a gente palpa aqui no tornozelo são os maléolos, tá? Quando a gente palpa o maléolo de dentro, é o maléolo medial. Quando a gente palpa o maléolo de fora, é o maléolo lateral. E aí nós temos os estabilizadores do tornozelo. O que é estabilizador? É o que deixa aquela articulação no lugar. Ou seja, como os ossos ficam no lugar. Sendo que os principais estabilizadores é a própria congruência óssea, né? O encaixe bom do osso dá uma estabilidade boa. E também nós temos os ligamentos, principalmente ligamento deltoide, que é na parte de dentro, e os ligamentos laterais, talo fibular anterior, fíbulo calcâneo e talo fibular posterior. Então, esses ligamentos são os principais. E ativos, né, nós temos os tendões que passam ali perto, principalmente os músculos fibulares, tibial posterior e flexor dos dedos. Então, aqui a gente tem, ó, os ligamentos do tornozelo. Todos esses ligamentos fazem parte do tornozelo e pé. Mas os principais é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. São esses daqui, ó, os principais. O deltoide, ó, que é esse ligamento, a união desse e desse, tá? Eles são divididos em fibras. Então, todo esse complexo medial, ó, ele é bem forte, espesso. Fazem parte do ligamento deltoide. E os ligamentos que ficam dentro, tá? Na região medial, que une a tíbia com o pé. E dentro e fora, na região lateral, a gente tem esses três principais ligamentos. Então, de todos esses ligamentos aqui que a gente tem, os principais dentro são as fibras do ligamento deltoide, que são esses daqui, ó. Tá, ó, aqui, aqui e aqui.
Aí cada fibra recebe um nome. Então, ligamento tibiotalar posterior, tibio calcâneo. Mas aí, para facilitar, porque todos eles formam o complexo de ligamento deltoide. Para facilitar, a gente fala só deltoide, que é o nome deles, tá? Sem especificar detalhes. E fora são esses ligamentos aqui. Esses ligamentos fora, eles são mais finos, então por isso que eles rompem mais fácil também, que é o ligamento talofibular posterior, ligamento talofibular anterior e calcâneo fibular. Aí a gente falou do entorse de tornozelo, né? As características biomecânicas. A gente tem também o retináculo. Professora, Oi. a Neide está tentando entrar para a senhora aceitar ela. Então, para mim... Não, mas para mim não aparece ela aqui. Será que ela está entrando no link certo? Vou tentar conversar com ela aqui. Tá, porque quando aparece, fica aqui, ó, pessoas para vir. Tenta passar o link para ela da aula. Às vezes é o link. Aí nós temos aqui, ó, o retináculo, que é como se fossem os braceletes, né? Para fixar todos os tendões juntinhos aqui no tornozelo, para ninguém ficar solto. A gente tem na mão, no punho e no tornozelo os retináculos. Ó, mais um retináculo. E aí nós temos o movimento... Professora. Ó, oi. O retináculo seria semelhante àquela membranazinha que a gente tem na mão, que passa os tendões que passam embaixo do carpo? Não tem relação. Isso, exatamente. É o mesmo tecido, a mesma coisa. Mesma função, é igual. Ah, entendi. Obrigada. Nada. E aí nós temos o movimento osteocinemáticos, né? Que é o movimento de flexão plantar, que é ficar na ponta do pé, e dorsiflexão, que é o pé de palhaço, quando a gente tira a ponta do pé do chão e deixa o calcanhar. Eversão e inversão. Então, quando o tornozelo vai para dentro, inversão. Quando ele vai para fora, eversão. Eu vou passar o vídeo aqui para vocês, que eu não passei na última aula. Movimentos do tornozelo, tá? Para ficar bem claro isso. Aí a gente já aproveita e vê os musculozinhos aqui trabalhando, tá bom? Ó. Então, ele vai fazer o movimento, ó, de dorsiflexão. Tá vendo, ó? O calcanhar fica no chão e a ponta do pé que sobe. Numa vista anterior. Então, ó, todos esses músculos anteriores, ó, tibial anterior, todos eles que estão sendo ativados. Quem são os músculos? Tibial anterior. Extensor longo dos dedos. E o extensor longo do hálux. E agora o movimento, ó, de flexão plantar, que é ficar na pontinha do pé. Quem são os músculos que fazem o movimento? Ó, gastrocnêmio é o músculo da panturrilha. Que é dividido em lateral e medial, tá? O plantar é quando ele fica numa camada mais profunda, que a gente não consegue ver. Mas quando a gente tira o gastrocnêmio, a gente consegue ver bem o plantar.
Também é camada profunda. Mas todo mundo tá aqui, ó. Então, todos esses músculos, ó, eles fazem a flexão plantar. Gastrocnêmios, o plantar, sóleo, fibular longo, fibular curto, flexor longo dos dedos, flexor longo do hálux e tibial posterior. Agora, a inversão. Ó, tá vendo? Então, a inversão, ó, é quando vai para dentro o pé. Tibial anterior, extensor longo do hálux. Flexor longo do hálux. Tibial posterior. E o flexor longo dos dedos. Então, são todos os músculos da região de dentro da perna. Então, eversão. E tem a eversão, o movimento ele é bem mais curto. É bem mais curto porque o maléolo lateral ele é mais longo. Então, a gente não consegue fazer tanto movimento. Prof? Oi. Esse vídeo vai estar no PDF, lá no AVA? Eu vou mandar ele separado, tá? Porque eu acho que eu não coloquei o link dele na aula. Mas eu mando... Eu coloco aqui depois, tá bom? Para vocês. Eu vou deixar até aberto aqui para não... Fica bom de rever dos vídeos. Sim, sim. Os outros das outras aulas não tem na aula mesmo. Mas só esse daqui que não. Tá bom, obrigada. Eu coloco separadinho. Certo, gente? Então, movimento de... Alguém tem alguma dúvida até aqui? De músculo. Então, a gente viu, ó, os músculos agonistas, né? Lembrando, ó, eversão. A gente tem os músculos, o tornozelo para fora. A gente tem o fibular longo, o fibular curto e a extensor longo dos dedos, que fazem o movimento. Sendo assim, quando eu faço esse movimento, esses 3 músculos que eu acabei de falar, eles são agonistas, porque são eles que fazem o movimento. Os antagonistas de eversão são os músculos aqui de dentro, que são os agonistas de inversão, tá? Que são tibial anterior, extensor longo dos dedos, flexor longo do hálux, tibial posterior e flexor longo dos dedos. Depois eu vou fazer uma tabelinha, tá? Para vocês, para ficar mais fácil. Aí a gente tem amplitude de movimento correta, né? Dorsiflexão a gente faz 20 graus, flexão plantar 50, inversão de 45 a 60 e eversão de 15 a 30. E de novo, ó, a gente vai para os músculos. A gente tem, ó, a panturrilha. Lembrando que a panturrilha são os músculos, né, posteriores da perna. Quem são eles, ó? Gastrocnêmio lateral. É esse músculo aqui, ó, mais lateral. E o gastrocnêmio medial é o músculo de dentro. Eles são biarticulares, tá? Então, eles fazem movimento tanto no joelho quanto no tornozelo.
eles fazem a flexão de joelho, eles dobram o joelho e eles fazem a flexão plantar, porque eles contraem aqui e a pessoa fica na ponta do pé. Então, ó, eles vão se originar no côndilo do fêmur e vai até a tuberosidade do calcâneo lá embaixo. Depois, eu acho que é na próxima aula, a aula de hoje a gente vai falar de músculo, tá? Mas na próxima aula a gente vai falar mais de biomecânica e patologia de quadril e joelho, aí a gente fecha a unidade 3 e já começa a aula de marcha. E aí a gente tem o gastrocnêmio. Aqui seria o gastrocnêmio lateral, aqui o gastrocnêmio medial. Tá errado aqui, ó, o slide. Mas cada um sai de um côndilo. Então, o lateral sai do côndilo lateral e o medial sai do côndilo medial. E todo mundo vai até lá embaixo na tuberosidade do calcâneo, que é o ossinho aqui, que se a gente pega também a parte do calcanhar aqui, a parte mais proeminente, a pontinha do osso do calcanhar, é a tuberosidade do calcâneo, tá? Esses tendões aqui, ó, eles são bem fortes. Deixa eu ver se tem uma foto que dá pra gente ver melhor. Acho que não tem. Mas esse tendão aqui branco, ó, que fica aqui embaixo do gastrocnêmio, é o tendão de Aquiles, que é o tendão mais forte que a gente tem no corpo. Ele chama esse nome porque o Aquiles estava numa guerra e aí ele levou uma flechada nesse tendão. Então, colocaram o nome de tendão da Aquiles por conta disso. Embaixo, ó, então aqui a gente tem lá os gastrocnêmios, né? O lateral e o medial, aqui não dá para ver. Embaixo deles, então, se a gente tira o gastrocnêmio, a gente vê o músculo do sólio, que é esse músculo aqui, ó. Esses três músculos juntos, sólio, gastrocnêmio medial e gastrocnêmio lateral, eles formam o tríceps sural, tá? Por que tríceps? Porque são três. Sural é perna. Então, tríceps da perna, três músculos da perna. Gastrocnêmio lateral, medial e sólio. O sólio, então, ele fica aqui embaixo, tá? A diferença, ó, dos gastrocnêmios com o sólio, o gastrocnêmio, ele é biarticular. Ele participa do movimento de joelho e de quadril. O sólio, não. Ele só faz movimento perdão, gente, joelho e tornozelo, tá? Ele faz movimento de joelho e tornozelo. O sólio, ele só faz movimento de tornozelo, tá bom? Ele não faz movimento de joelho. Tanto é que na academia, quando a gente faz um movimento... Peraí, deixa eu só aceitar alguém que tá entrando. Ah, agora a Neide entrou. Quando a gente faz uma... Boa noite, Neide, deu certo. Que bom, que bom. Não estava aparecendo você para mim. Graças a Deus, obrigada. Nada. Tá bom, a Mônica me mandou um outro link e eu tentei entrar por ele e deu certo. Ah, que bom. Então, tá, obrigada. Depois você dá uma olhadinha na aula gravada. Nada. Tá bom, obrigada. E aí, assim, ó, a gente tem os músculos, né, biarticulares, que são os gastrocnêmios, e os sólios são uniarticulares, tá? Então, lembrando, biarticular é quando passa por duas articulações e faz movimento em duas articulações diferentes. O sólio é uniarticular. Na academia, a gente tem duas formas, eu não sei se vocês já fizeram musculação ou fazem, duas formas de fortalecer a panturrilha. Uma é com o joelho dobrado e a outra é com o joelho esticado. Então, o que vai diferenciar, uma você faz na cadeira, né, fortalecendo a panturrilha, e outro em pé, no aparelho lá, que faz em pé a panturrilha. Então, o que vai diferenciar é que um a gente fortalece o sólio e o gastrocnêmio, o outro só gastrocnêmio. Então, tríceps sural, gastrocnêmio lateral, medial e sólio. Do ladinho aqui, a gente tem o fibular longo. Ó.
Bem aqui. Tá? Então, percebem, ó, que os músculos que a gente falou anteriormente, eles são mais posteriores e os laterais são laterais, ficam na parte de fora, são eversores. Então, ó, fibular longo, ele sai da face lateral da fíbula e vai até o primeiro metatarso e o cuneiforme, aqui embaixo, fazendo um movimento de eversão. E o curto, ele fica embaixo aqui do longo, ó. Ele vai sair aqui do terço médio da fíbula e vai até a base do quinto meta. Ambos fazem a eversão. Mais para frente um pouquinho, nós temos o extensor longo dos dedos. Então, fica mais para frente. Ele é biarticular, ó. Então, ele vai passar, tá vendo? Olha, amarelinho aqui. Ele passa no dedo, articulação do dedo, e articulação do tornozelo. Então, ele faz movimento tanto no tornozelo quanto nos dedos. Ele sai aqui do epicôndilo lateral da tíbia e da região da fíbula aqui em cima e vai até a quinta falange proximal. Então, ele faz o movimento, ó, pelo fato dele ficar aqui na frente, ele faz um movimento de dorsiflexão, que é trazer a ponta do pé para cima, e movimento de extensão de dedo. Aí a gente tem, ó, embaixo aqui, né, a gente já falou dele, o extensor curto dos dedos, que é esse músculozinho aqui. Então, ele também, ó, faz a dorsiflexão e a extensão dos dedos. A gente tem na frente, ó, o tibial anterior, que é o principal músculo que a gente tem de dorsiflexor. Ele é um músculo bem forte. As pessoas que têm AVC, não sei se vocês já viram, elas têm uma hiperatividade desse músculo. Esse músculo fica bem rígido. E aí eles acabam adquirindo um padrão equino, que a gente fala, que é o pé fazer inversão e dorsiflexão. E aqui, ó, tibial anterior, aqui na frente. Ele faz tanto o movimento de dorse quanto inversão, porque ele sai daqui da frente e vai até aqui embaixo, ó, passando na parte de dentro do tornozelo. Ele sai do côndilo lateral da tíbia, face proximal e lateral da tíbia, né? Passa aqui pela membrana interóssea, que é a sindesmose que a gente viu, e vai até o cuneiforme medial e a base do primeiro metatarso aqui embaixo. Deixa eu só liberar aqui. Então, tibial anterior, né? Esse músculo aqui, o principal, dorsiflexor do tornozelo. Aí nós temos aqui, ó, embaixo, o extensor curto do hálux, que a gente viu ele lá na aula de pé, né? Na parte do começo da aula, ó. Fica bem o amarelinho aqui. E nós temos o extensor longo do hálux. O extensor longo do hálux, ele faz a extensão de hálux, né? O nome já diz. E dorsiflexão, tá? Ele sai aqui, ó, de 2/4 intermediários, ou seja, do meio da fíbula, mais ou menos, e vai até a falange distal de hálux. Nós temos o tibial posterior. Então, ó, o anterior ele fica na frente e o posterior fica bem atrás da tíbia. Ele faz, ó, o movimento de flexão plantar. Então, como ele fica atrás, ele puxa a ponta do pé. Então, a pessoa fica na ponta do pé, graças à ativação dele também. E ele é um inversor, porque ele está mais para dentro da perna. Então, quando ele contrai, ele puxa o tornozelo para dentro. Ele sai aqui, ó, da face posterior da tíbia, 2/3 proximais da fíbula, e vai até os 3 cuneiformes, o cuboide navicular e do segundo ao quarto metatarso.
Pertinho ali dele, um pouquinho mais para trás do tibial posterior, a gente tem, ó, o flexor longo dos dedos. Então, ó, por que ele é longo? Porque ele sai daqui, vai até lá embaixo. E o curto é só aqui embaixo. Ele faz a flexão dos dedos. Ele sai da face posterior da tíbia e vai até a falange distal do segundo ao quinto dedo. A gente tem o flexor longo do hálux, que é esse músculo aqui. Ele sai da parte posterior e distal da fíbula e vai até a falange distal do hálux. E vou passar o videozinho aqui que eu não passei na outra aula para vocês. Ó, então esses são os músculos da perna. Então todos aqueles que a gente falou vai estar aqui, tá? Essa é a perna que a gente tem igualzinha que a gente tem lá na faculdade, então dá pra gente ver bem. Ó, aí é a tíbia. Na frente da tíbia, a gente tem o tibial anterior. Se vocês olharem aqui, ó, pelo fato dele estar aqui, é só vocês imaginarem esse músculo aqui diminuindo o tamanho dele, automaticamente, por ele ser fixo aqui na frente, ele vai trazer a ponta do pé para cima, tá? Fazendo aquele pé de palhaço, a dorsiflexão. Então, ó, tibial anterior. Ó, do ladinho dele, né, tem um pedacinho que dá pra gente ver, que é o extensor longo do hálux. Então, ele sai daqui, ó, e vai até o hálux, fazendo a extensão, né, levando o dedo pra cima quando ele contrai. E do lado, o extensor longo dos dedos, tá? Então, ele sai daqui e vai até os dedos. É a mesma coisa, é só imaginar esse músculo aqui diminuindo o tamanho dele, ou seja, contraindo, pelo fato dele sair daqui da frente e até aqui, ele vai fazer a extensão dos dedos, levar o dedo para cima. Então, ó, tibial anterior, que é esse músculo aqui. Extensor longo do hálux e extensor longo dos dedos, tá? Então, esses são os músculos da parte da frente da perna. Ó, e aí... Aqui, ó, extensor curto do hálux e extensor curto dos dedos, tá? Lateralmente, quem são esses músculos que ficam mais para lateral? Alguém chuta? Quem dá mais? Músculo lateral de tornozelo. Os músculos que ficam perto da fíbula são os músculos. Vai, gente, alguém dá um palpite? Ninguém. Os músculos fibulares, tá? Porque eles ficam perto da fíbula, ficam fora. Tíbia dentro, fíbula fora. Tava na ponta da língua. Tava, eu sabia. Então, ó, fibular longo e mais embaixo fibular curto. E na parte posterior, a gente tem o tríceps né? Os gastrocnêmios. Professora, o que seria o fibular terceiro? Medial e lateral. Oi? Alguém falou alguma coisa? Alguma dúvida, gente? A Neide, acho que tinha perguntado, mas ela deve estar com problema no microfone. Ah, deve ser. Ó, então o gastrocnêmio, tá? Então, quando a gente tira o gastrocnêmio,
na camada mais profunda, a gente tem o sóleo, que é esse músculo de baixo. Sendo assim, pelo fato deles ficarem bem juntinhos, eles formam o tríceps sural. Gastrocnêmio e embaixo, sóleo. Como a gente faz para saber quem é o medial e quem que é o lateral? É só a gente olhar o hálux, tá? O hálux fica dentro, o quinto dedo fica fora. Ó, o tendão do calcâneo. E, na verdade, o tendão de Aquiles hoje, ele chama tendão de calcâneo, tá? Ele mudou o nome. Embora muita gente ainda chame de tendão de Aquiles, agora a nomenclatura certa é tendão do calcâneo. Aí é o músculo plantar, que fica lá em cima. É plantar ali em cima. Então, agora são os músculos mais profundos. Aqui, ó, essa região ela é chamada de fossa poplítea, tá? Que é atrás do joelho. É a fossa de trás do joelho. Esse é o músculo poplíteo. E aí a gente tem 3 músculos. Ó, flexor longo dos dedos. Professora, eu não sei se é só o meu áudio, se é de todo mundo, mas está travando o tempo todo. Tá? Sério? Vocês estão me ouvindo, gente? O meu tá normal. Eu Não, professora, tá normal, meu. Tem hora que Eu o meu tô trava também. Eu também, tô te acho ouvindo. que... então tá. Eu vou passar o vídeo, mas eu deixo o link do vídeo. Esse link tá na aula já, tá? Então, se alguém tiver dificuldade, tenta ir acompanhando. Se tiver dificuldade, é só acompanhar depois do vídeo. E quem tiver dúvida também pode ir parando, tá? Professora. Oi. O tendão, quando há uma ruptura de tendão, acontece dele encurtar? Deixa eu te explicar por quê. O meu tio, há um tempo atrás, ele cortou próximo do pé e teve que fazer cirurgia e tudo. E o médico falou que o tendão dele encurtou, como se o músculo tivesse feito uma força e, tipo, o tendão subiu. Entendeu? O músculo tivesse feito uma força, tivesse feito uma concentração de força, e ele subiu o músculo e o tendão subiu junto. Isso realmente acontece? Sim, depois da cirurgia isso aconteceu? Não, foi antes da cirurgia. O que acontece? Ele teve que fazer cirurgia, ele quase morreu. Ele rompeu uma artéria. Ele rompeu a artéria. É isso, o copo ele quebrou no pé dele, entendeu? Entendi. Estourou no pé dele. Aí, nossa, ele quase morreu. Nunca vi tanto sangue na minha vida igual eu vi aquele dia. A artéria quando rompe quando a gente levou ele pro UPA, o médico do UPA falou que ele só não morreu porque o socorro foi rápido, porque ele perdeu muito sangue. A gente enrolou 3 toalhas de banho na perna dele e não deu vazão. Sim. Aí o médico falou que ele teve que fazer cirurgia para fazer a reconstrução de tendão, porque o tendão dele encurtou. Aí ele fez a cirurgia logo? Fez a cirurgia no dia seguinte, porque já era tarde da noite quando aconteceu. Geralmente quando rompe, na verdade rompe, né? Ele corta aqui de uma parte para outra, daí acontece do tendão ir para cima mesmo. Aí na cirurgia o médico vai lá e pega o tendão de volta aqui, estica ele, coloca um parafuso e gruda ele de novo no osso, entendeu? Entendi. E até às vezes quem tem uma retratura de encurtamento, né, que a gente fala, que é falta de alongamento, o tendão automaticamente vai diminuindo também o tamanho, ele vai ficando mais
mais encurtado mesmo. Entendi. E ele depois aí colocou gesso, tudo e tal. E ele mesmo depois de um tempo sem o gesso, ele reclamava que ele não conseguia fazer dorsiflexão e nem flexão plantar. Ele não conseguia fazer completa, entendeu? A dorsiflexão nem a flexão plantar. Era muito assim, você via que era minúsculo o movimento que ele fazia. Mas aí que entra a fisioterapia, que aí é para devolver o movimento. Isso, ele chegou a fazer acho que 2 ou 3 sessões só, ele não continuou por conta da clínica, por conta do atendimento que ele tinha lá na clínica. Mas o certo era fazer umas 30, 40 sessões de fisioterapia para devolver todo o movimento. Na época ele não terminou, isso já faz uns 3, 4 anos já. Mas é uma dúvida que eu tinha, se o tendão ele encurta. Encurta sim. Tanto de quando rompe, quando não usa o músculo, ele acaba encurtando. Entendi. Tá certo, então. Obrigada. Nada. E aqui, ó, é artéria. Então, se a gente pegar o amarelo é nervo, tá? Lembrando que o nervo, né, sai daqui de cima, é uma ramificação do nervo ciático, nervo tibial e fibular, aqui. E aqui a gente tem a outra artéria aqui do lado, tá? Então, as artérias, elas são bem espessas, elas são responsáveis, né, por fazer toda a vascularização do membro inferior. Quando rompe, realmente perde muito sangue. Ô, professora, e o fato do pé inchar é porque não fazia o movimento de bomba de barro, né, que a gente fala, né? Porque também, geralmente quando essas pessoas têm esses tipos de fratura, a gente repara que geralmente o membro inferior fica bem inchado, é por conta de não realizar o movimento de bomba de barro, né, que faz o retorno venoso, não é isso? Isso, a panturrilha, ó, isso aqui é bem interessante a gente falar, como ela tem bastante artéria aqui atrás dela, a gente precisa fazer contração do músculo da panturrilha para apertar essa artéria para ter um bombeamento para o coração, né? Para esse sangue bombear, esse sangue circular. Quando não tem movimento, não tem contração de panturrilha, não tem bombeamento eficiente do sangue, e aí acaba tendo um inchaço, né? Por conta de falta de vascularização. Mas além disso, além de não ter movimento e acabar inchando, tem também a parte de quando a pessoa tem algum trauma, ela tem ruptura de microvasos. Então, os vasos rompem, né? E aí extravasa líquido, gera o edema. Então, tem o edema da lesão e tem o edema de não fazer movimento. Tanto é que de todas as fraturas do corpo, a do tornozelo é o que mais demora para voltar ao normal, o edema. Então, geralmente fica inchado por muito tempo porque precisa de um retorno venoso bom, né? Que é contração da gravidade. Que é a circulação aqui, né? Para voltar de volta o sangue. É por isso que a gente às vezes eu escuto muito algumas pessoas falarem que a entorse de tornozelo ela é pior do que uma fratura. É por conta disso? Não, depende. Não necessariamente é pior, não. Na verdade, depende muito, viu? É que assim, fratura osso, toda vez que a gente quebra algum osso, é só a gente imobilizar, se ficar alinhado, ele vai colar de novo. E entorse tem o ligamento. Porém, o ligamento do tornozelo, se a gente estabiliza, ele vai colar de novo também. Então, depende muito da fratura, né? A extensão da lesão, e não um e outro. Tá? Entendi. Mas ambos restringem movimento. Pode falar, alguém? Eu perguntei uma pergunta. Quando a gente quebra algum osso, dói? Qual é a intensidade da dor? Dói? Dói. Eu não sei, eu nunca quebrei, né? Mas ainda bem, né? Me perguntaram, essa pergunta eu não soube responder. Dói pra caramba. Ô, professora, dói por conta da fáscia que a gente tem no... Igual a gente não, dói por conta de nervo, de inervação. As pessoas falam, osso não dói. Dói sim. Lembra que a gente mostrou no começo do semestre? A inervação do osso? O meu filho quebrou 2 vezes e fala que não doeu, professora.
Ah, geralmente dói. Alguém quebrou, gente? Vocês aí que estão acompanhando. Experimenta quebrar a clavícula para ver a delícia que é. Melhor não, né? Ele quebrou 2 vezes o braço, fez 2 cirurgias, ele só reclamou da primeira cirurgia, que foi onde então teve que fazer o bloqueio de membro. E colocou uma haste por toda a medula do rádio. Foi a única coisa que ele reclamou. Não, então ele é forte, porque geralmente dói, viu? Quem quebra, quem fratura, geralmente sente bastante dor. Na época o médico falou comigo, falou, nossa, ó, ele é muito forte, porque para uma criança e ele não tá chorando de dor, a primeira fratura ele não precisou fazer cirurgia, só na segunda. Na primeira fratura o médico colocou no lugar, ele não derramou uma lágrima, deu um pio. Não, mas geralmente dói sim. Até, nossa, a redução, quando coloca o osso no lugar, dói pra caramba. Ó, aqui é a primeira aula que a gente teve um pouquinho, né? A gente, o osso compacto. Mas assim, ó, só para vocês entenderem, a parte de dentro do osso, que é essa parte mais esponjosa, não tem tanto nervo. Mas a parte de fora, ela é bem rica em inervação. Então, por isso que a fratura dói, tá? E aí, como tem bastante nervinho, né, chegando aqui, quando tem alguma ruptura desses nervos, esses nervos eles são machucados, eles acabam doendo. Então, a fratura, ela dói pela inervação. Artrose também dói por conta disso. Porque aqui, ó, na parte de fora do osso, aqui, ó, a gente tem inervação. E aí, quando rompe essa inervação, quando cutuca essa inervação, dói bastante. Tá? Respondi a pergunta? Respondeu, prof. Muito obrigada. Nada. Obrigada, professora. Nada. Alguém tem mais alguma dúvida? Então, voltando aqui na aula, né? A gente viu os gastrocnêmios, agora a parte mais proximal aqui e profunda. Ó, esse daqui é o músculo poplíteo, que fica atrás do joelho. E aí a gente tem 3 músculos. Flexor longo dos dedos. O do meio, tibial posterior. E mais lateral, medial, flexor longo do hálux. Poplíteo. Flexor longo dos dedos. Tibial posterior. E flexor longo do hálux. E agora os músculos do pé. Ó, esse daí é o abdutor do hálux. Flexor curto do hálux. Esses são os flexores curtos dos dedos. O abdutor do 5º dedo. E o flexor curto do 5º dedo. Abdutor do hálux, flexor curto do hálux, flexor curto dos dedos, abdutor do 5º dedo e flexor curto do 5º dedo. Aí, entre os ossos, a gente tem os lumbricais. Os lumbricais, aí para baixo dos lumbricais, a gente tem os interósseos. Certo? Esses são os músculos da perna que fazem o movimento de tornozelo e pé. E aqui, gente, só mais um videozinho, por último, só para encerrar. São os movimentos, tá? Alguém tem dúvida no movimento? Eu vou passar esse vídeo aqui, aí se tiver, depois a gente... Mas eu queria que ficasse bem claro os movimentos do tornozelo, tá? Então, como faz a flexão plantar, como faz a dorsiflexão, como faz a inversão e como faz a eversão. Isso vocês têm que ter em mente.
Então, ó, os músculos extrínsecos, eles são de fora, né? Eles são músculos longos. O compartimento lateral, né? São esses daí. O posterior. Esse vídeo tá bem legal. Ó, só para vocês verem, ó, isso aqui é bem interessante. Os músculos intrínsecos do pé, ou seja, os músculos de lá de dentro do pé, é os que vão manter o pé no lugar, tá? Então, é eles que vão formar esses vetores aqui, ó, para ter a sustentação do arco plantar e deixar, né, o pé nessa direção oblíqua, longitudinal e transversal, ou seja, ter esse vetor de posicionamento. Eles reforçam, né, os ligamentos e dão sustentação do arco plantar. Então, ó, tibial anterior, extensor dos dedos. Flexão plantar, quem faz? Tibial posterior. Flexor do hálux, flexor dos dedos e tríceps dural. Fibulares, né, ajudam. E fazem também a eversão. Só que depois a gente vai ver, tá? Quem são os sustentadores do arco. Vou deixar isso para a próxima aula, que é mais a parte de biomecânica, tá? Então, assim, ó, a aula de hoje, o que é para a gente saber? O nome dos ossos e o nome dos músculos, tá? Então, a gente já viu na aula passada o joelho, quem são os músculos do joelho. E hoje a gente viu quem são os músculos do tornozelo e os músculos do pé. E os ossos também. Certo, gente? Alguma dúvida? Eu vou passar uma atividade para vocês. Antes de passar a atividade, eu vou corrigir o questionário, tá bom? Que vocês me mandaram de tornozelo e pé. Tava empolgada, hein? Passei bastante questão. Vamos lá, gente. Quero a participação de todos para a gente corrigir esse questionário. Primeiro, vocês têm alguma dúvida em relação à aula? Referente ao nome dos músculos, os movimentos do tornozelo, os movimentos do pé, nome dos ossinhos. Alguma dúvida? Se vocês pegarem para estudar, vocês vão conseguir ter uma linha de raciocínio bom? Vão conseguir lembrar? Sim ou não? Dúvida? Tem alguma coisa confuso? Não, gente? Tá tudo bem? Tá tudo mal? Falem comigo. Ah, professora, eu acho que o que está pegando para todo mundo é a falta de ver mesmo as peças. Eu acho que de resto, para entender, tá bem claro. Eu acho mesmo que o que está faltando é a prática. A faculdade eles estão montando um material bem bacana para a gente conseguir fazer mais a parte prática, tá? Porque de resto, eu acho que todo mundo, todos os professores, está todo mundo se desdobrando. Eu acho que está dando para todo mundo poder entender bastante. Ah, que bom. É isso que importa. Eu sei que vai ficar faltando alguma coisinha, assim, mas quando vocês tiverem a prática,
ou assim, quando vocês virem algum vídeo, pegarem para estudar, o importante é vocês conseguirem ter essa linha de raciocínio. No final da aula, vocês não vão conseguir lembrar de todos os músculos, mas estudando vai conseguir memorizar, tá? Que a parte pior mesmo é músculo. Vamos lá, então a gente vai corrigindo a atividade e depois até a gente vai, né, revisando aí, para a gente fechar essa parte de anatomia de tornozelo e perna e pé, tá? Aí depois, na próxima aula, a gente pega a biomecânica. Então, vamos lá, ó. Faça uma tabela com os músculos agonistas dos movimentos de flexão e extensão de dedo, hálux e quinto dedo, e abdução e adução de hálux e quinto dedo. Então, vamos lá. É bem complexa essa pergunta. Alguém fez essa tabela? Sim, professor, eu fiz as duas tabelas. Ótimo. Vou fazer assim, ó, vou... A tabela é pequena. Professora, eu fiz a tabela, mas eu tenho dúvida, eu acho que eu errei. Ela falou que ninguém errou. É porque os nomes dos músculos são iguais, eu acho que é por isso que muita gente faz confusão. Foi bem tenso para fazer essa tabela. Oh, eu sei. Nomes parecidos. Ó. É porque é bastante músculo. Então, movimento, ó. Movimento... Flexão e extensão dos dedos. Flexão de hálux e quinto dedo. Abdução de hálux, abdução de hálux. Então, gente, ó, como que a gente faz para ver? Esse aqui é o número 1, tá? Quem são os músculos? Ó, flexão de dedo. Quem são? Quem fez aí a tabela que pode falar pra gente? Quem são os flexores de dedo? Eu coloquei o flexor curto do dedo, o quadrado plantar e os lombricais. Alguém colocou algum músculo a mais? Os extensor curto dos dedos. E o extensor entra aqui. O extensor entra aqui, ó. Não, na extensão. Eu acho que eu inverti, então, professora. Eu acho que sim. Tá. Eu fiz a inversão aí, tá? Então, ó, flexor curto dos dedos, quadrado plantar, lombricais. E a extensão, quem que faz? Quem fez? Para falar pra gente. Vamos, gente, me ajudem. O extensor curto dos dedos novamente. Isso. E? O extensor curto do hálux. Não, na verdade, ó, o extensor curto do hálux é que dedos, o hálux, ele tem um extensor só dele, entendeu? Aqui, eu esqueci de colocar aqui, ó.
Ó, o hálux, ele tem um extensor só dele, e os outros dedos têm o deles, entendeu? Então, o extensor curto do hálux, ele entra aqui, ó. No hálux, tá bom? Então, aqui é só a gente olhar na foto. Deixa eu só ver se alguém quer entrar aqui na aula. Acho que não. Houve um barulhinho. Não. Na verdade, prof, eu achei muito difícil fazer essa tabela. Acho que todo mundo não consegui. E eu acho que o que eu fiz, não sei se está certo. Não, a gente faz juntos. Não tem problema. A gente faz juntos. É muito músculo, gente. Realmente, eu entendo o sofrimento de vocês. É bastante coisa. O problema é que é muito... Um pouco procura no material, um pouco pesquisa na internet. É difícil muito dedo, de onde encontrar o material. Nos slides tem, né? Mas o e-book também tem de vocês, sabe? O e-book? Sim. Tem o material lá. Aqui, ó. Então, ó. O extensor curto dos dedos. E aí, só do hálux, né? Só dele a gente tem extensor curto do hálux, tá? Flexão do hálux, quem que faz? Flexor curto do hálux. Quinto dedo, quem que faz a flexão? Quem que dobra o quinto dedo? O flexor curto do quinto dedo. Quem que abre o hálux? O abdutor do hálux. Quem que fecha o hálux? Quem que faz a adução? Adutor do hálux. Quem que abre o quinto dedo? Abdutor do dedo mínimo ou quinto dedo é a mesma coisa, tá? Quem que fecha o oponente? Então, ó, esses aqui são os músculos agonistas. É só a gente olhar aqui na fotinho, eu vou mostrar a foto para vocês. E aí, de acordo com a localização, vocês vão conseguir ver a função dele. Então, ó, e assim, o nome também já diz, flexão do quinto dedo faz o flexor curto do quinto dedo. Abdutor do hálux faz a abdução do hálux. Eles ficam bem próximos um do outro. E aí, o segundo, terceiro e quarto dedo são os dedos. Então, eles têm um músculo comum para eles. Mas o hálux, que é o primeiro dedo, e o quinto dedo, que é o dedinho, eles têm os músculos que são só deles, de flexão e abdução e adução. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, então aqui em cima são os extensores, né? Aqui, ó, são os flexores, quadrado plantar, flexor curto dos dedos. Do hálux, só dele, ó, a gente tem o abdutor do hálux, que abre o dedo, flexor curto do hálux, que dobra o dedo, o adutor do hálux, que não dá para ver aqui, mas tem aqui. São esses três músculos. Então, o abdutor abre, o flexor dobra, flat, e o adutor fecha. Todos do hálux, todos do primeiro dedo, dedão. Aí a gente tem os longos, tá? Os longos também participam. Então, a gente tem extensor longo dos dedos e extensor curto dos dedos. Extensor longo.
tá? Então, embora ele fique ali mais para cima, mas ele também participa. E aí, o quinto dedo, né, tem os músculos só dele. Então, ó, o flexor curto fica no meinho, flat dobra, o abdutor fica aqui na parte de fora, abre o dedo, e o oponente, que é o adutor, fecha o dedo. E aí, a gente tem os interósseos, né, que ficam mais para dentro. Os lumbricais. Os interósseos, eles nem têm tanta função motora, eles servem mais para estabilizar mesmo, deixar o pé no lugar. Então, ó, é um resumo, a tabela, na verdade, é um resumo de todos os músculos. Então, eu acho que eu fiz errado, porque eu coloquei o interósseo plantar e o dorsais na tabela. Eu coloquei como adução e abdução de dedo. Ele faz, sim. Na verdade, não tá errado, tá certo, tá? Eles abrem e fecham os dedos, mas ele faz esse movimento. Embora a função principal seja estabilização, ele faz o movimento, tá? Não tá errado, não, tá certo. Porém, é os movimentos dos dedos, tá? E não do hálux ou quinto dedo. É que aí, como eu não pedi também, o movimento... Ó, mas a tabela é essa, ó, gente. Certo? Então, essa é a correção da tabela. Prof, você pode pôr essa tabela no mapa? Ou manda no WhatsApp, dá um print nela e manda no WhatsApp, a gente repassa para os alunos o que fica mais fácil. Pode pôr no AVA? No AVA mesmo. Fica mais fácil, obrigada. Nada, eu vou colocar lá. Professora, eu acho melhor no AVA, porque no AVA todo mundo tem acesso, e nos grupos nem todo mundo passa por grupo. Tem gente que não tem representante. Exatamente. Não, e assim, a gente tem que pôr tudo no AVA mesmo, porque aí todo mundo tem acesso, inclusive outros professores, então... Vamos lá, ó. Quais são os arcos plantares e quais são os músculos que fixam cada arco? Eu não falei isso daqui ainda, tá? Os músculos. Mas se vocês já souberem... Aliás, sim, também no slide. A parte dos músculos eu fiz, mas assim me deu muita dúvida, porque é o que a professora falou, como ainda não tinha sido falado, eu dei uma lida no slide e fiz o que eu acho que é. Tá, vou entrar aqui no slide, então... Essa aqui. Vai, quem são os arcos? Arco longitudinal, medial. Isso. Eu coloquei assim, ó, arco longitudinal, medial, músculo tibial posterior e tibial anterior. Arco longitudinal lateral, músculo fibular curto e longo. E o arco transverso, músculo fibular longo e tibial posterior. Perfeito, é isso aí mesmo. Tá? Já acertei uma prova. Quero ver o lembrar. Acertou, arrasou. Muito bem. Obrigada, professora. Nada. Certo, gente? Sim, professora. Professora, aí esses arcos faz parte do arcos plantares, é isso? Isso, os 3 arcos são os arcos plantares. Ah, tá. É que eu não sei se eu entendi aqui no trabalho, mas aqui na minha folha de rascunho eu coloquei arcos plantares e aí eu incluí esses 3 arcos. Ótimo, é isso aí mesmo. Então, tá bom. Perfeito. Então, ó, quais são as articulações do pé? Quem fez essa questão? Quais são as articulações do pé? Pode sim, por favor. Eu fiquei muito em dúvida. Tá. Eu coloquei subtalar, intertarsais, tarso-metatarsais, metatarsofalanges, tibio-társica e mediotarsais. Perfeito, é isso aí. Você colocou a interfalangiana? Acho que faltou a interfalangiana.
Faltou só a interfalangiana, mas é isso aí, tá? Faltou essa mesmo. Aí eu tinha colocado a Lisfranc também, que é as duas articulações da próxima pergunta. Eu acrescentei elas também. Isso, a Lisfranc e a Chopard. Também. Qual que faltou mesmo? Mas você não... Oi, desculpa. Porque essa articulação, ela é uma articulação que une com outra articulação do pé, é isso? É, isso. Ah, tá. Porque eu coloquei Chopard, mas eu esqueci de colocar Lisfranc. Tem as duas, a Lisfranc e a Chopard. Qual que é a articulação que faltou mesmo do pé, professora? Interfalangiana. Tá bom, obrigada. Nada. Mas é isso, tá, gente? Então, respondida. O que é a articulação de Chopard e Lisfranc? Quem fez? Eu fiz. Fala. Eu coloquei assim, ó, articulação Chopard é a união articular do astragalo e do calcâneo com outros ossos, subdivide o pé em retropé e mediopé. E é formada pela articulação entre o rallus e o navicular e o calcâneo. O calcâneo cuboide. Tá. E a linfase subdivide o pé em mediopé entre o cuneiforme e os 3 primeiros metatarsos entre o combode e os 2 metatarsos laterais, do 4º e o 5º. Então, de uma forma bem resumida, né? Lisfranc nada mais é do que a articulação do mediopé com antepé, tá? Ou articulação de tarsos com metatarso. E a Chopard, que é a articulação de mediopé com retropé. Ou calcâneo cuboide com talo navicular, tá bom? Só para vocês saberem, astrálago, ele é antigo talos, então não se usa mais, mudou de nome, tá? A mesma coisa, o tendão de Aquiles não é mais, agora é tendão de calcâneo. Perônio também era tíbia, agora é tíbia, não é mais perônio. Fíbula, não lembro, eu sei que perônio é errado. Não, mas a gente estudou perônio. Mas tá errado, tá? Agora já mudou. Omoplata era a escápula aqui do ombro. Então, além da gente ter um monte de nome difícil, ainda vão mudando, né? Mudando, né? Não melhora nada para nós. Mas a minha resposta tá certa ou eu tenho que resumir ela? Tá certa. Você só pode substituir aí o astrálogos, né? Mas tá certa. Mas de uma maneira resumida, Lisfranc, mediopé com antepé, Chopard, retropé com mediopé, tá? Tá. O astrálago é o que mesmo? Você falou? Esqueci. O astrálago, vou ver aqui, porque olha, eu já não peguei esse. Astrálago. Na verdade é errado, tá, gente? Mas eu só vou ver o que era antes. É o talos. Era o talos, o astrálago. Talos. Então vamos lá. Quais são os movimentos osteocinemáticos dos dedos? Eu coloquei extensão, flexão, abdutor e adutor. Flexão, extensão, adução e abdução, tá? Ah, tá. Mas abdutor e adutor tá errado? Tá errado. Porque, na verdade, abdutor é quem faz, são os músculos abdutores, e não o movimento em si. Certo? Certo. Próxima. Escreva quais são os movimentos osteocinemáticos do tornozelo. Inversão, eversão, flexão plantar e dorsiflexão. Perfeito. Tá? Oi?
Essa você pode pôr na prova que eu vou saber. Que bom. Na verdade, todo mundo vai saber, né? Essa é a dos dedos, é a mais fácil, professora. Essas duas eu não errei ainda. Eu errei uma média, que eu, em vez de colocar abdução, coloquei abdutor. Mas agora você não vai errar mais. Agora aprendeu, né? Errando que você aprende. Então, ó, vamos lá. Agora, a próxima questão é a tabela, né? De tornozelo. Então, ó, nós temos o movimento de flexão plantar, o movimento de dorse, o movimento de eversão e o movimento de inversão. Ó, músculo agonista. Flexão plantar. Quem são? Gastrocnêmio. Cadê? Medial, né? Isso. E? Sólido. Peraí, não. Lateral. São os gastrocnêmios. O sólido, né, não? Também. Que mais? Ah, então é medial. Eu coloquei só esses. Tá. Eu também coloquei só esses. Ó, esses realmente, tá? Esses são os principais. Mas aí a gente tem aqueles músculos que acabam ajudando eles. Professora, eu coloquei o flexor longo do hálux. Ele entra também ou não? Ele entra sim. Ó, então, ó, quem mais entra, né? O flexor longo do hálux. Flexor longo dos dedos. Tá errado, professora? Gastrocnêmio. Não, eles estão lateral, certos. medial e sólido? Estão certo. Eles Porque são realmente esses outros aí são sinergistas, né? São sinergistas. Mas eles também fazem, tá? Como aqui é pouco, eu vou colocar aqui junto, tá? Pra gente fazer tudo. Flexor longo dos dedos, do hálux, a gente tem tibial posterior. E os fibulares. Fibular curto. Mas, ó, gente, os principais são esses três aqui, tá bom? Então, quem colocou só os três, tá certo. Certo? Tá. Dorse. Quem que faz a dorsiflexão? Bora! Quem faz? Tibial anterior, coloquei. Isso. Quem mais? Na verdade, o tibial anterior é o principal, tá? Aí a gente tem os sinergistas. Alguém colocou? Extensor longo, curto dos dedos. O extensor curto dos dedos e o tibial anterior e o extensor longo do hálux. Não sei se é isso. São os... E extensor? Extensor longo dos dedos, extensor curto, tibial anterior e extensor longo do hálux. Ó. Eversão, quem que faz? Coloquei fibular curto e fibular longo. Perfeito. Então, os principais são os fibulares, tá? Fibular curto, fibular longo. E aí a gente tem o extensor longo dos dedos, que ajuda, tá? Ele é um sinergista. O que vocês realmente precisam saber, gente, é os principais mesmo, tá? São os que estão em negrito aí. Dos dedos. E os inversores, quem são? Tibial posterior. Tibial posterior. Principal é o tibial posterior. Quem mais? Tibial interior. Tibial anterior.
Tem mais. Só o tibial posterior não tá errado, né, professora? Que ele que é o agonista, o restante é sinergista, né? Tá certo. Algumas literaturas classificam também o anterior, mas tá certo. Tá? Ok. E aí a gente tem os sinergistas, que são... Alguém fez mais? É flexor longo do hálus e extensor longo do hálus? Isso mesmo. Extensor longo do hálus. Flexor curto do hálus. Tibial posterior. E tem o flexor longo dos dedos. Tá bom? Certo. Então, foquem aí nos músculos em negrito, que esses são os principais. Então, os negritos são os principais e os outros são sinergistas. Isso, exatamente. Porque então, é uma coisa que a gente confunde, né? O principal, o sinergista. Então, é bom saber que um ajuda, mas ele é sinergista. Isso. Na verdade, tem que saber tudo, né? Mas, assim, para vocês focarem nos agonistas. Coloca no AVA, por favor. Não, eu vou colocar. Excelente as suas tabelas. A minha tá errada aqui. Eu vou colocar, sim, pode deixar. Tá, vou até colocar junto, talvez, a de joelho. A joelho a gente fez, né, na outra aula, mas acho que eu não coloquei. Seria excelente, porque é mais fácil para nós estudarmos, fica muito claro, muito nítido estudar dessa forma. Sim, eu vou colocar, então. Tá? E assim, vocês podem ver que joelho é mais fácil, né? O pé já tem mais músculo. Deixa eu só complementar aqui para vocês, só para a gente entender. Os músculos agonistas, né, são os que fazem o movimento, e os músculos antagonistas. Mais uma vez, antagonista. Então, por exemplo, no movimento de flexão plantar, quem são os antagonistas? Eu tenho um movimento longo dos dedos, tibial anterior, extensor longo do hálux e extensor curto dos dedos. Perfeito, tá? Então, se eu tenho um movimento de flexão e dorse, ambos os movimentos eles fazem no mesmo plano e eixo, se os agonistas são os músculos de trás, os antagonistas são os músculos da frente. Ou seja, são os mesmos que fazem o movimento de dorsiflexão, tá? Quem são os antagonistas dos dorsiflexores? Gastrocnêmio, medial e lateral e sóleo. Perfeito, tá? E aí todos eles, né, na verdade. Quem são os músculos antagonistas da eversão? Tibial posterior. Perfeito. E quem são os músculos antagonistas da inversão? Fibulares, longo e curto. Perfeito, tá? Certo, gente? Então aqui, porque, a inversão e a eversão acontecem no mesmo plano. Um movimento é o oposto do outro. Quando eu faço um movimento de eversão, eu vou alongar os meus inversores. Então, eu contraio, né, os eversores e alongo os inversores. Então, um é sempre o oposto do outro. Então, enquanto um trabalha, o outro é antagônico, o outro é o oposto. Então, é só eu pegar o movimento oposto naquele mesmo plano e eixo e vejo, tá? A mesma coisa do joelho, flexão e extensão. Os flexores, eles são agonistas na flexão e os extensores, eles são antagonistas na flexão. Certo? Então, aqui uma tabelinha para vocês terem mais facilidade, né, para estudar. Gente, alguma dúvida? Não, por enquanto, para mim, pelo menos, está tranquilo. Ótimo. Então, aqui é a mesma coisa, gente. Vamos completar aqui de novo, com antagonista. Para ficar mais claro, Então, eu tenho
esses dois movimentos aqui, ó, eles acontecem no mesmo plano e eixo, certo? Plano sagital, a flexão e a extensão. Um movimento ele é o oposto do outro. Então, na flexão, os agonistas são esses músculos aqui. E quem são os músculos antagonistas da flexão de dedos? Oi? Dá licencinha. A Grazi pediu para você aceitar ela de novo, que caiu a conexão. Tá. Obrigada. Nada. Quem são os músculos antagonistas de flexão de dedo? Extensor curto dos dedos e extensor longo dos dedos. Perfeito. Então, ó, esses aqui são antagonistas. Então, gente, é só eu olhar, ó, quem é agonista, antagonista. E aí aqui troca, tá? Sempre vai trocando. Frente e trás, um lado para o outro. Quem são os músculos antagonistas da extensão de dedo? Flexor curto dos dedos, quadrado plantar, lumbricais. Isso, muito bem, tá? A mesma coisa aqui, ó, flexão e extensão do hálux. Quem são os antagonistas de flexão de hálux? Os extensores. Sim. Quem são os antagonistas? Eu só pensar que são os músculos que são opostos ao movimento. Eu penso assim, para mim facilita muito. Exatamente. Aqui faltou extensão. Vou deixar sem. Então, ó, gente, ó. Abdução, adução, adução, abdução. Gente, alguém tem alguma dúvida nisso? Não, agora eu estou entendendo. Ótimo. Então, é só a gente pegar o músculo oposto. Certo, gente? Então, essa aqui é a tabelinha completa para vocês. Vou postar de presente para vocês no AVA. Ah, professora, você é uma amada. É muito amada. Que presente grego, né? Não, mas é bom para a gente aprender, né, professora? Não, com certeza. Não é nada de grego, não. Presente bom. É presente para toda a vida. Isso mais daí. específico que esse. Toda a vida. Vai contribuir com a nossa formação. Imagina o paciente chegar, a gente não saber falar qual é o músculo que faz. Gente, isso aqui é a base de tudo. De vocês, da vida de vocês. Não pensem na prova, pensem na vida de vocês, tá? Então, quando o paciente chega com fraqueza de flexão, ele não consegue fazer o movimento de flexão, eu tenho que saber qual músculo eu vou trabalhar com ele. Então, por isso que é muito importante. Então, geralmente, quando tem fraqueza, eu trabalho aqueles agonistas, eu alongo os antagonistas. Então, é importante vocês saberem, é a base para um raciocínio clínico. Tá? Professora, falando em prova, quando que vai ser a próxima? Eu não sei, na verdade, viu? Não tem a data ainda. Tem alguém com o microfone ligado, acho que tá com uma musiquinha meio alta aí. Já tem 4. Acabei de postar a foto que marquei você, já vi muita gente curiar quem que é. Que muita gente curiosa. 4 minutos, 4 pessoas já entrou. Que é famosa em mim, nariz. Gente, baixa o TikTok. Baixa pelo link para me ganhar. Acho que tem alguém falando. Se alguém puder, todo mundo desligar o telefone, por favor, o microfone. Aí não atrapalha a aula. Bom, então assim, ó, para finalizar a aula, a gente vai... Vocês vão fazer essa atividade aqui, tá bom? Não vai terminar a correção, professora? Aí. A gente não terminou ainda? Não. Nossa, eu tava empolgada, hein? Olha quanta questão. Próxima, ó. Escreva a função da fáscia plantar. Absorção de impacto e sustentação do arco plantar.
Isso, muito bem. Professora, no caso de quem tem... Oi? Quem tem uma pisada pronada ou supinada, pode ter dor na fáscia? Porque ela sustenta o arco. Pode, com certeza. Pode sim. Tá bom? A pisada... Professora, aí com trabalho de músculo, ganhando força nos flexores, eu consigo melhorar a dor na fáscia plantar? Consegue. Porque, na verdade, assim, ó, a fáscia, ela é uma estrutura passiva, né? Então, ela vai responder aos estímulos dos músculos. Então, se eu tenho um músculo X muito ativado, eu vou ter a fáscia indo para dentro ou para fora, tá? Então, quando eu consigo melhorar o equilíbrio de forças, eu consigo fazer com que a sobrecarga diminua na fáscia. Entendi. Certo? Entendi. Obrigada. Então, a fáscia, como ela é uma estrutura passiva, ela vai responder aos estímulos de músculo. Então, se a gente consegue melhorar tudo, a gente melhora a fáscia. Tanto é que a fascite plantar, que é a inflamação da fáscia, ela tem muito a ver com esse desequilíbrio ou a pisada mesmo. Escreva quais são. Oi? De impacto e o que mais? A função? Absorção de impacto. Do arco plantar. Isso. Eu não entendi. Repete, por favor. Absorção do impacto e sustentação do arco plantar. Ah, tá. Obrigada. Eu coloquei um monte de coisa, mas tudo bem. Foi nesse sentido. É isso daí, tá? Uhum. Bem resumida. Ó, escreva quais são os principais ligamentos mediais e laterais do tornozelo e qual a função de cada um. Então, ó, medial são os ligamentos de dentro, que é o deltoide. Né? E lateral são aqueles 3. Quais são? Calcâneo fibular. Isso. Talo fibular. Anterior. Calma aí, professora, que eu fiz... Peraí. O meu virou um texto. Anterior e posterior. Talo fibular anterior e talo fibular posterior. Eu coloquei aqui. Isso, é isso daí só, tá? Então, medial, os ligamentos mediais. É o deltoide. Deltoide. E lateral, calcâneo fibular, talo fibular anterior e calcâneo fibular. Isso. Aí tá pedindo para poder falar qual que é a ação de cada um deles. Isso. Do lateral, no caso, e do medial, que é o deltoide. A do deltoide é estabilizar a região medial do tornozelo e impedir o movimento de eversão. E do colateral, ele sustenta o aspecto lateral do tornozelo, impedindo o movimento de inversão. Isso aí. Perfeito. Dei minha prova que eu já vou fazer já. Todo mundo, então. Calcâneo fibular. Gente, certo? Alguma dúvida? Na próxima aula, a gente vai voltar na parte de joelho, tornozelo e um pouquinho até de quadril, tá? Para ficar bem claro tudo, para vocês arrasarem na prova. Ó, o que vocês vão fazer agora? Se vocês quiserem tirar uma foto para vocês me mandarem, mas pode me mandar até... Vou até escrever aqui. Até sexta-feira, tá? Essa atividade, por e-mail. Ó, o que vocês vão fazer? Vocês vão citar um movimento do tornozelo
e um do joelho, e os músculos agonistas. Então, por exemplo, para subir escada, qual o movimento que o tornozelo faz? Um só, tá? E um movimento que o joelho faz. Então, por exemplo, o tornozelo faz tal movimento, sendo que os agonistas desse movimento são os músculos tal, tal, tal. Para subir escada também vou usar o joelho, né? A gente usa joelho e tornozelo. Até eu acho legal, ó. Olha que bacana, vocês já podem fazer quadril junto. E o quadril também, tá? Então, ó, vocês vão descrever um movimento que cada articulação faz. Então, o tornozelo vai fazer tal movimento, o joelho vai fazer tal movimento, o quadril vai fazer tal movimento. E os músculos agonistas. Certo? Então, aqui tal músculo. Então, de cada uma dessas tarefas aqui, ó. Tá bom. A mesma coisa aqui embaixo. Vocês querem, eu vou arrumar aqui para vocês tirarem uma foto, mas eu também vou colocar no AVA essa atividade, tá? Mas é bom a gente tirar foto. Vai que o AVA não funciona. Acho que o AVA tá normal. É, agora tá bem o AVA. Certo, ó, então vocês vão fazer isso daqui, ó. Descrever, né, o movimento para cada coisa e os músculos agonistas. Certo, gente? Certo, Pro. Ó, até sexta-feira me mandar por e-mail, tá bom? Até sexta. Alguma dúvida da aula de hoje? Tá, mas é para fazer tudo aí, subir escada, trocar lâmpada e chutar bola? É, isso, as 3 atividades. Tá, e chutar bola também é o quadril também e o joelho ou é só o tornozelo? Também, quadril, joelho e tornozelo, para as 3 articulações, as 3 tarefas. Dá para Onde você vai postar essa atividade, prof? No AVA, na aula de hoje, deixa eu ver aqui. Aula 4, tá? 4.1. 4.1. Pós-aula, na verdade. Pós-aula 4.1. Certo, obrigada. Nada. Vou postar agora, daqui a pouquinho. Gente, alguma dúvida? Professora, pode mandar escrito mesmo ou tem que digitar tudo? Pode mandar escrito. Mas se vocês puderem mandar por e-mail, tá, gente? Não, eu digo assim, eu posso mandar por e-mail escrito à mão. Pode sim. É porque eu gosto de escrever, porque quando eu escrevo, eu entendo e eu aprendo. Pode sim, daí pode mandar escrito. Então tá bom. Eu tô tirando foto aqui de vocês para eu preencher a chamada. Então, a chamada tá feita. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa referente à aula? Então, lição de casa, além de fazer a pós-aula, é estudar os músculos, tá bom? Os músculos agonistas, antagonistas, todos os músculos que estão no tornozelo e na perna, e os nomes dos ossos, das articulações. Professora. Oi. Eu tenho dúvida. Diga. Nessa foto não vai aparecer meu nome. Ah, é a Joyce. Não, já sei, João Roberto. Pode deixar, eu vou colocar a presença para você. Fica tranquilo, eu já sei aqui. Tá? Gente, alguma dúvida?
Não, professora, só estudar mesmo. Só estudar. E saber quando vai acabar as provas, quem vai entrar as provas para entrar de férias, pelo amor de Deus. Vocês estão de quarentena, gente, tá tranquilo. Tá sussa. Não é nada, professora, é muito trabalho para fazer. Aproveitem para estudar. Professora, você não viu o vídeo que eu te marquei no Instagram? Não vi, não. Que fala lá que os professores... Eu vou te marcar de novo, que fala assim, que os professores, eles acham que a gente está de quarentena, mas que a vida da gente segue, que a gente come, que a gente dorme, que eles pensam assim, vocês estão tudo em casa, pois agora eu vou botar para torar com a vida deles, é trabalho em cima de trabalho. Exatamente. Eu acho digno ter que aproveitar, fazer a quarentena ficar produtiva, entendeu? Nossa, eu ligo o notebook 3 horas da tarde e não consigo desligar mais. Que bom, isso é ótimo. Sinal que você está fazendo coisas produtivas na sua quarentena, isso é bom. E quem trabalha, na verdade, está seguindo vida normal, né? É a vida mais... É uma vida adaptada, né? É. Então é isso, gente. Obrigada pela aula. Fico à disposição aí de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar, tá bom? Manda o WhatsApp. Essa semana eu não consegui responder todo mundo porque meu WhatsApp deu problema, mas agora eu tô na ativa de novo, tá bom? Então, qualquer coisa vocês me falam. Fico à disposição. Tá, obrigada, certo? professora. Boa noite, professora. Obrigada pela aula, professora. Boa noite. Eu que agradeço, gente. Boa noite para todo mundo. Bom resto de semana para vocês. Obrigada. Boa noite, professora. Boa noite, bom descanso. Boa noite, professora, bom descanso. Boa noite, bom descanso. Você está elogiando ou